Olá, bom dia. Este é o Morning Call do Safra desta quarta-feira, 18 de março. As medidas de estímulo para combater o coronavírus continuam a dar o tom do noticiário. Depois de uma série de bancos centrais se pronunciarem com cortes de juros, ontem foi a vez de serem lançadas novas iniciativas para ajudar principalmente as empresas. Os Estados Unidos retomaram um programa para a compra de dívidas corporativas de curto prazo. E Trump solicitou ao Congresso um pacote de ajuda de mais de $1 trilhão. Medidas semelhantes acontecem em outros países. O Reino Unido lançou um pacote de 350 bilhões de libras para ajudar as empresas. E a Espanha anunciou um programa de 200 bilhões de euros para apoiar a economia. E anteontem, a França também já havia aprovado um pacote de 300 bilhões de euros. Apesar da recuperação dos mercados no dia de ontem, esses anúncios de estímulos acontecem à medida que se tornam mais reais os temores de uma recessão global. Injeções de recursos através destes pacotes de incentivos são muito eficientes na tentativa de evitar o desaquecimento das economias e afastá-las de uma possível recessão. Ontem, por exemplo, foi divulgado o índice ZEW, que mede as expectativas para a economia alemã. Esse indicador registrou a pior queda em um mês desde 1991. Por isso, os estímulos econômicos são tão esperados pelos mercados. No Brasil, o IBGE divulgou ontem que, por conta do coronavírus, irá suspender as coletas presenciais de dados para o cálculo da taxa de desemprego no relatório oficial do governo, a PNAD contínua. Ainda continuam em estudos medidas alternativas para a coleta, mas a notícia adiciona incertezas ao cenário e pode dificultar a leitura dos efeitos da crise na economia brasileira. Ontem à noite, o governo brasileiro informou que solicitará ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública. Caso seja decretado, o cumprimento da meta fiscal é suspenso e assim é possível aumentar os gastos públicos com saúde. Para hoje, ficamos na expectativa pela reunião do Banco Central. O time de macroeconomia do Safra espera um corte de juros de 0,5 ponto percentual, mas dada a piora na economia, já não desconsidera cortes maiores. Entretanto, a dispersão das expectativas do mercado é grande, que vão desde a manutenção da Selic, ou seja, sem cortes, até mesmo um corte de 1%. O Ibovespa encerrou a terça-feira em alta de 4,85%, aos 74.617 pontos. Já o dólar comercial recuou 1,1% e encerrou o dia cotado aos R$ 5,00. Enquanto seguimos acompanhando de perto a evolução do coronavírus no mundo, cada vez mais políticos promovem discursos para acalmar os mercados e propor auxílios monetários e fiscais. E neste tema, acompanhar as eleições norte-americanas é importante para o mundo inteiro. Começamos a ver definições mais claras. Ontem tivemos mais uma superterça nos Estados Unidos, com cerca de 10% dos delegados indo às urnas. Os resultados começaram a sair na madrugada e, segundo a imprensa local, apontam para mais uma vitória de Joe Biden. Com isso, cresce a possibilidade de Bernie Sanders renunciar à corrida, o que confirma Biden como adversário de Donald Trump nas eleições deste ano. Estes foram os principais destaques desta quarta-feira. Tenha um bom dia, bons negócios e nos vemos amanhã.